Este programa é livre para todos os públicos. Como é bom saber que você está aí. Como é bom saber que nós podemos, mais uma vez, tocar na trilha de Deus na vida das pessoas que passam por aqui. O programa Gente de Fé, ele tem justamente essa intenção de levar a cada um de nós que o caminho de Deus não significa somente um caminho de paz, serenidade e tranquilidade aos nossos moldes. Lembre-se sempre que Jesus nos dá a paz, mas Ele não nos deixa em paz, porque nós vivemos uma constante paz inquieta. E essa paz que vai nos fazendo justamente sermos gente de fé. Hoje quero agradecer desde já por ter aceito o nosso convite, a Joyce Oliveira. Bem-vinda, Joyce. Deus te abençoe. Que bom você estar aqui para a gente poder conversar um pouquinho. É uma alegria. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. Que bom. Joyce, a gente vai começar do fim, tá? Tá. Você hoje é membro de uma comunidade, é fundadora de uma comunidade chamada Manus Dei. Manus Dei. Isso. É de onde essa comunidade? Nós fazemos parte da Diocese de Santo Amaro. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Uhum. E nós estamos localizados bem pertinho ao Shopping Interlagos, né? Todo mundo conhece, acho que é mais fácil. Sim. Só para aqueles que não sabem, né? A cidade de São Paulo, ela está dividida praticamente em quatro dioceses. Tem a Arquidiocese de São Paulo, tem a Diocese de São Miguel, que é mais ou menos toda a parte da zona leste de São Paulo, e tem duas dioceses que dividem a zona sul, que é a Diocese de Santo Amaro e a Diocese de Campo Limpo. Claro, Campo Limpo também pega outras cidades da região, dali daquela região. E você está na região, na Diocese de Santo Amaro, com essa comunidade Manus Dei, que tem aí o sinal. Isso. Né? Você estava me explicando um pouquinho antes o que significa aí esse sinal que todos os membros usam. Sim. Na verdade, todos os que entram a gente chama de discipulado, né? Sim. Eles recebem um sinal como um ato externo, né? Daquilo que é interno. Uhum. Então, o nosso sinal, ele é uma cruz. Uhum. Não sei se vai dar para ver aí, mas tem... Vira só um pouquinho assim. Isso, Aí. não, para cá, pro meu lado. Assim. Tá. Isso, Aqui. isso, ali. E aí tem uma mão, são duas mãos se entrelaçando, né? Segurando uma na outra. Uhum. Como a mão do Pai que alcança a humanidade, né? Neste ato de amor apaixonado. Então, é uma cruz onde a gente tem essa voltinha, né? Sim. Que significa esse alcance da mão de Deus a toda a humanidade. Entendi. Isso. Muito bem. Esse é o carisma de vocês. Isso. O alcance da mão de Deus na humanidade, onde quer que ela esteja. Exato. Em qualquer que seja a situação. Uhum. Muito bem. E antes de você ser alcançada pelo carisma de fundação, você foi alcançada por essa mão. Sim. Que é um pouquinho do que você vai nos trazer. Quem é você? De onde você Sim. vem? Como é que você conta a sua história? Por onde você quer começar? O programa é seu. Eu me chamo Joyce, então eu tenho 25 anos. Sou casada vai fazer 7 anos, né? Daqui a um tempinho. Nossa Senhora, casou com 18. Eu casei com 18 anos. Pois é, não casei com 18. Não faço isso. Mas eu casei com 18 anos porque a minha vida com Deus começou muito cedo e precisou ser assim. Hoje eu entendo isso, né? Uhum. Então, os meus pais moravam no interior de São Paulo, na cidade que se divide com Minas, chama Tapiratiba. Uhum. Eles moravam lá, os meus avós, tanto da parte de pai quanto da parte de mãe, e meus avós paternos vieram para cá, para São Paulo, para conseguir uma vida melhor, né? Conseguir uma casa, tudo. E os meus pais vieram também. Eles namoraram, casaram, tiveram o meu irmão, chamado Walter, e meu irmão, durante 12 anos, foi filho único, né? E lá em casa a gente brinca que ele sempre foi o bebezinho da casa mesmo, porque meu pai mimava, mamãe mimava, assim. Eram 12 anos, ele foi filho único. E aí, depois de 12 anos, a minha mãe engravidou de mim, porque ela fazia faculdade de matemática. Minha mãe é professora de matemática e física. Minha nossa. É doideira. Pois é, ela gosta. E ela é professora de matemática e física. Ela está ali no cantinho, mas eu falo isso porque, assim,
cada um tem um trauma, né? Eu tenho meu trauma, não da matemática, mas das professoras de matemática que eu tive. Todas bravas. Porque todas que eu tive foram muito bravas, muito bravas. A minha mãe, assim... A senhora não é brava, não. Que não isso? Tem cara. Mais ou menos, coitado dos alunos. Minha mãe é baixinha, mas é brava. Eu já fui aluna dela também, fiquei um ano. Você foi aluna dela? Fui, e não tinha conversa, não. Não era porque era filha que ia ter privilégio. Não, nunca teve essa conversa. Lá em casa era, cadê a prova? Uma vez eu fiz isso. Mãe, posso te entregar o trabalho em casa? Lá, não. Em casa eu sou sua mãe, aqui eu sou professora. Cadê a prova? Cadê o trabalho? Minha mãe era assim. Dividir os espaços, tá A minha mãe certinho, era né? assim, graças a Deus. E aí, minha mãe fez a faculdade dela de matemática, né? E tinha meu irmão, e aí engravidou de mim. Quando engravidou, tadinha, quebrou o pé, né, mãe? Quebrou o pé, enfim, ficou impossibilitada. E assim a gente foi seguindo, né? Meu pai trabalhava no metrô de São Paulo. Então, ele tinha uma vida estável. Eles tinham uma vida estável, né? Não era aquela coisa de passar grandes necessidades. Sim. Sabe, padre? Ele tinha uma vida estável mesmo. E nisso, minha mãe então ia caminhando, criando meu irmão, tudo certinho. E aí, meu irmão faz aniversário 18 de maio, perdão. E aí, meu pai, por enfim, uma surpresa na família mesmo, e para ela, que ela não sabia. Eu tinha 8 meses, meu irmão fazia aniversário dia 18, e meu pai, dia 17 de maio, foi preso. Pô. E até então, não... Como assim, preso? Né? Foi realmente pego de surpresa, ninguém sabia. E aí, enfim, começou, de fato... Aí eu sempre digo que aí começou o drama da minha história, né? Porque até então... Mas ele foi preso por quê? O meu pai, ele trabalhava no metrô. Então, existia essa questão do roubo de dinheiro do governo, enfim, essa mais escondida. E ele estava participando. Entendi. Pegaram-se muitas pessoas, na verdade, ficaram presos só 3. E ele pegou 17 processos por tudo que acontecia naquele processo. Então, ele 17 processos. Pegou 69 anos de Foi condenado. Condenado. 69 anos e 8 meses. Não, 6 meses. 6 meses. E aí ele já sabia que ia ficar muito tempo, porque no Brasil só se cumpre 30. Mas, máximo de pena. Mas ainda assim foram 69 anos, né? Sim. Ele sabia que minha mãe ia ficar muito tempo longe. Tanto que eu me lembro que ela me contou uma vez que ele conversou com ela, até falou, olha, vai morar com seus irmãos, porque eu não vou sair daqui tão cedo, tem os meninos, né? E graças a Deus a minha mãe tinha começado essa faculdade, porque ela não trabalhava com isso. Desculpa te cortar, você era Claro. muito pequena na época, Sim. mas daquilo que você sabe, ninguém suspeitava de nada. Não, porque naquela época, além do trabalho dele ser estável, então não era uma renda baixa, até então, para a época, né? Ele não tinha um salário baixo, então as coisas se justificavam, né? Então, se ele tinha um carro melhor, se ele tinha um telefone, naquela época era na moda todo mundo ter telefone, nossa, quem tinha um telefone, meu pai tinha um telefone, mas até então trabalhava, né? No metrô, ninguém tinha essa possibilidade. Porque era Sim. ainda hoje né? É um lugar, uma empresa, digamos assim, de status, né? Sim, Quem passa, enfim. Exato. E a sua mãe também, tendo o salário dela, de professora e tudo. Até então ela estava terminando a faculdade e trabalhava como a gente chama de eventual, né? Sim. Ela dava aulas esporádicas, mas já estava começando a carreira dela, né? Como professora naquela época. E aí foi todo mundo pego de surpresa, não teve jeito, ela também. E aí ela conta, né, que ele falou, ele vai morar com os pais, tudo, ninguém sabia. E aí começou o drama da minha vida, né? Porque eu sempre digo lá na comunidade e pros meus, assim, que existe um espaço na vida de cada um que ninguém pode preencher. Eu poderia ver outra pessoa aqui vestida de Joyce, mas não seria a Joyce, né? E nas nossas vidas, os nossos pais são essas pessoas, né? Meu irmão sempre foi muito presente, até porque a nossa diferença de idade era bem grande. Sim. Então, ele foi, sim, como um pai, assim, né? Uma referência para mim. Mas ele não era o meu pai. E eu senti essa falta, né? Eu me lembro, bem pequenininha, de ter acessos de choro, sem motivo. Então, estava tudo bem, né? Nós morávamos num condomínio, e esse condomínio tinha quadra, tinha piscina, tinha minhas amiguinhas. Mas, ainda assim, eu tinha esses acessos de choro. E eu sempre repetia, eu quero meu pai, quero meu pai, quero meu pai. E nada preenchia esse vazio. Eu não entendia o que tinha acontecido, mas aquilo estava em mim, porque era o meu pai.
Então, fui crescendo assim. Minha mãe, como eu disse, professora de matemática, sempre nos criou aqui, né? Sempre fez questão de ter a nossa criação muito perto, né? Ela sempre Até dizia... porque, mesmo que ela fosse assim, mas ela precisava também ser assim porque ela estava sozinha agora, né? Exato. E ela sempre dizia assim, Joyce, eu não podia ter a chance de que vocês dessem errado, né? E o que seria dar errado? Ela, por toda a história toda a situação do meu pai na época, Sim. as pessoas diziam assim para ela, olha, toma cuidado com seu filho, ele pode ser bandido igual papai. Olha, essa menina vai engravidar cedo. Então, essas coisas elas vão entrando na nossa cabeça, se instala num lugar onde você fica condicionado àquilo. Então, meu Deus, eu não posso deixar. Então, ela sempre foi muito rígida. Lá no condomínio, às 10 da noite as luzes apagavam, né? E meu irmão tinha uns amiguinhos. E ela falava, 10 horas eu quero você em casa. E não tinha conversa. Eu me lembro da minha mãe falando assim, Joyce, espera 5 minutinhos a mamãe aqui sentada, eu vou buscar o seu irmão. Ela descia, voltei para casa, mas tá todo mundo... Não, para casa, já são 10 horas. Então, a gente sempre teve essa presença muito forte dela. Porque sempre foi assim. Mas depois ela redobrou isso. E eu acredito que para nós isso foi muito bom. Porque realmente nos forjou a procurar aquilo que realmente precisava. A gente não ficou vagando, assim, né? Enfim, não entendia muito, não tinha muito conhecimento, mas sentia aquela falta grande. E qual que era o seu contato com o seu pai? Porque ele foi preso, você tinha 8 meses. 8 meses. Então, assim, você era muito bebê Sim. nisso. Então, esse contato que você teve ali, no caso, o que era necessário, né? Quando você vai tomando consciência de que você não é a sua mãe, porque isso é processo natural nosso, né? Nós saímos de dentro dela, então a simbiose entre nós é muito grande, entre nós e a nossa mãe. E aí é o pai que se coloca no meio para dizer, você é uma outra pessoa. Como é que era a sua frequência de visitas? Você se lembra de ir como criança? Sua mãe levava você ao presídio? Até porque, assim, era um presídio. Sim, sim. Como é que era isso? Depois que eu comecei a ter esses acessos, eu tinha febre, doenças inexplicáveis, não dormia direito, não dormia sozinha, enfim. A minha mãe, ela cogitou e me levar para vê-lo, né? Ele mandava carta, naquela época era mais comum as cartas, então ele sempre mandava carta, sempre falava como ele estava, tudo. Mas naquele primeiro momento a gente não tinha muito como visitar, porque mudava-se muito de presídio, né? Então estava num lugar, daqui a pouco estava em outro, às vezes era muito longe, né? Às vezes era perto, às vezes não. E minha mãe também não queria nos submeter àquilo, né? Claro. Mas, diante daquela situação, então, da menina que não dorme, da menina que só chora, ela precisava fazer alguma coisa. E eu queria ver o meu pai. Eu quero meu pai, quero meu pai. E naquela época eu entendi assim, eu quero ir, meu pai tá viajando. Eu tinha isso, eu falava isso, eu lembro disso. Porque na minha cabeça meu pai estava longe, mas já já ele volta. Era isso que eu pensava. Então, eu me lembro de mais velha, assim, já com meus 5 anos, dela me levar uma vez ao ano. Porque no Dia das Crianças, os presídios de São Paulo, eles fazem como se fosse uma programação especial, sabe? Eles têm toda uma dinâmica, porque muitas crianças vão visitar os seus pais, parentes. Então, nessa data, eu sempre sabia que eu ia ver o meu pai. Assim, era, inclusive, nessa época, assim, outubro, né? Final de outubro, às vezes início de dezembro, então eu comecei a ir vê-lo. Foi aí que eu comecei a melhorar, assim. Foi aí que as febres foram passando, o choro foram cessando, mas sempre presente. Eu me lembro também de depois de um tempo na escola, 4ª série, eu acho que ela vai lembrar, que, eu não sei se vocês lembram, mas o governo de São Paulo também começou com um projeto chamado ProERD. Então, o policial ia uma vez na sala e falava sobre as coisas, as drogas, né? Ajudavam as crianças, porque o índice de criminalidade de drogas estava muito alto. Eu não vou lembrar, porque nessa época eu já estava fora da escola faz tempo. Pois é. E aí Né, Daiane? Nós já estávamos longe. A Daiane não. E aí eu lembro que os policiais iam na sala, era uma vez, eu lembro que na nossa sala era quarta-feira. Eles iam explicar. Para todo mundo, aquela figura era legal. Eu lembro que todo mundo se animava. Nossa, o policial do ProERD. Eu lembro que o nome do policial era Marcos. O tio Marcos chegou. Mas aquilo, para mim, era ruim. Eu não gostava daquela presença. Porque na minha cabeça era assim, é esse cara que está prendendo meu pai. Então, eu me lembro dele entrando na sala, todo mundo, as crianças super animadas, e eu não quero estar aqui. Né? E ele falava de drogas, de ser preso, e eu associava aquilo como algo negativo. Peraí, meu pai está preso, você está falando que meu pai... Eu pensava assim. Isso, por um lado, desculpa te cortar, mas que, por um lado, foi algo bom para você. Porque, Sim. mesmo assim,
você sentindo a falta do seu pai, você tendo todas essas coisas, mas você não colocava o teu pai como ele está preso por causa ele ser uma pessoa má, né? Não. Porque independente do que ele possa ter feito, ele era o teu pai. Sim. Então, essa imagem de que você vê, não, meu pai não é tudo isso que você está dizendo, né? Por causa da cabeça que, né, a gente sabe que existem inúmeros crimes, Sim. né? Mas de fazer essa semelhança, não, isso aí que você está dizendo que eu posso ser preso, não é meu pai, esse não é meu pai. Exato. Né? E assim, até porque senão a tua relação com teu pai ia ser ainda mais difícil. E eu realmente não entendia. Na minha cabeça era, eu vou ir na casa do meu pai. E lá na casa do meu pai tem um monte de tio. Eu pensava assim, porque eu lembro que meu pai estava preso em Marília. E lá é um presídio grande. Então, era mais de 5 mil homens. E ele até, hoje a gente conversa assim, ele até brinca. Eu me lembro de uma vez eu fui visitá-lo e eu peguei um balde, que era dia das crianças. Então, eu saí, eu queria bala, eu queria doce. E eu sumi. Meu pai estava conversando com um rapaz, eu sumi. E comecei a pedir, tio, me dá uma... Era meu tio, me dá uma bala, tio, me dá uma bala, tio, me dá uma bala. Meu pai, cadê a menina, cadê a menina? De repente, eu achei meu pai e falei, pai, olha o que eu ganhei. Ele, o que é isso? Um montão de bala. E ele chora, porque eu realmente não tinha entendimento de que aquilo era um presídio. Não, eu estava lá para estar com o meu pai. Era isso que eu queria, né? Em contrapartida, minha mãe também sempre fez esse jogo com ele, sempre falava as coisas. Eu sabia, por exemplo, que se eu fosse ganhar um presente, meu pai sabia que eu ia ganhar. Meu pai tinha, olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, mesmo que muito distante, eu sabia que ele era presente. Então, eu me lembro também de pedir uma bicicleta no Natal, e minha mãe falou assim, eu vou falar com o seu pai para ver se você vai ganhar. Ele não estava, mas ela sempre perguntava. Ela também ligava essa relação continuamente. Ela fazia questão de manter essa ponte. Eu também me recordo muito dela dizendo assim para nós, para mim e para o meu irmão, olha, talvez o seu pai tenha errado muito comigo, né? Não também com vocês, mas talvez a coisa comigo foi pior. Mas ele não deixa de ter seu pai, né? O respeito vocês precisam ter. Então, a gente sempre teve isso. E ela era sempre aqui, então, mamãe falou, não tinha conversa. E quando e como você soube, tomou consciência de que realmente o teu pai estava preso e ele estava preso porque ele tinha sido condenado a algo que ele fez? Quando você soube, como você soube disso? Aí, enfim, fui passando essa situação, eu ia ver meu pai uma vez ao ano. Com 12 anos, quando você faz 12 anos, no presídio você começa a ter revistas normais. Então, você precisa fazer uma série de revistas corporais, precisa tirar roupa, porque realmente precisa-se dessa revista, né? Não é algo ruim, tem que ter. Sim. E até então, as crianças até uns 12 anos não precisavam passar por isso. Então, minha mãe me levava. Quando eu fiz 11 anos, ela disse assim, olha, estou te levando para ver seu pai, mas a partir do ano que vem, acontece isso, e você só vai se você quiser. Eu pensei, falei, tá. Ela falou assim, então se você quiser ano que vem, você me fala antes que a gente vai se organizar para ir. Porque como minha mãe é professora e tal. E aí, nesse meio tempo também, eu tive que crescer muito rápido. Porque era eu, minha mãe, meu irmão tinha que trabalhar para ajudar minha mãe trabalhava das 7 às 7 da noite, porque ela dava aula de manhã, dava aula à noite. Eu já era concursada nessa época. Então, assim, minha mãe já me ensinou muito cedo a fazer um arroz, a fritar um bife, porque eu precisava comer, né? Minha mãe falou assim, olha, isso aqui não mexe, quando chegar em casa, assiste uma TV, faz a sua lição. Então, eu tive que crescer muito, muito cedo, de forma mais rápida, né, com as coisas. Eu sabia que tinha que pagar conta, eu sabia que o dinheiro tinha que trabalhar. Você tinha que amadurecer precocemente. Exato. E aí, com 10, 11 anos, eu comecei a ter alguns tipos de amizade muito acima daquilo que deveria. Então, eu me lembro que eu tinha uma amiga que a mãe dela também, a gente era muito próxima. E ela, com 10 anos, uma vez ela falou assim, eu quero comprar um ovo de Páscoa, porque o coelhinho vai dar... Eu falei, não, o coelhinho não existe. Ela, existe? Eu, não existe. E eu me lembro que eu tinha 9 anos, eu não deveria estar com aquela cabeça, não, o coelhinho não existe. E, enfim, tive que... E eu comecei a ter amizades, por exemplo, tinha 11, meus amigos, eu tinha 17, 18, 19, né? Então, começou aquela coisa de vamos pra casa do fulano e ficar lá até 5 da manhã. Minha mãe... a gente sempre fala assim, né? Eu sou muito brava, você é muito brava. E a mãe sabia que se ela batesse de frente comigo, até por conta do meu pai, a gente ia criar um atrito grande, eu ia ficar revoltada. Então, minha mãe foi muito esperta. Às vezes ela falava assim, você vai pra casa do fulano? Tá bom. Você consegue voltar a tal hora? Então, a gente, tá, já que minha mãe pediu, eu vou ceder. Então, ela começou a perceber que essas amizades já estavam... E aí, eu comecei a tomar consciência, meu pai tá preso, peraí. Porque aí as pessoas perguntavam, né?
Cadê seu pai? Ah, meu pai tá preso. Por que que ele foi preso? Aí você vê, não, nossa, ele foi preso. Reação. Naquela época, assim, quanto tempo ele tá preso? As pessoas imaginavam que eu iria falar, 10, ou 2 anos, 5. Tá preso 15 anos. 15 anos? Então eu comecei a perceber que, peraí, Tem uma coisa mais grave. séria que eu não sei. Eu tratava aquilo com uma certa naturalidade. Mas eu comecei a perceber que o negócio era mais sério. Contrapartida, eu comecei a conviver com pessoas muito mais velhas que diziam, Joyce, não, ele tá preso porque... Não, né? E aí eu comecei a perceber, eu comecei a questionar. Mãe, isso aqui? Mãe, por que isso aqui? Mãe, por que ele foi preso tal hora? Mas por que tanto tempo? E ela sempre, calma, tá, eu vou te explicar, pergunta pro seu pai. Porque, enfim, ela percebeu um movimento de revolta ali, né? E aí foi aí que eu comecei a entender. Foi aí também que Deus me pegou. Porque Deus sabia que se não fosse ali, eu talvez não estaria hoje aqui, por exemplo. Né? Porque eu me lembro que naquela época nós participávamos de uma paróquia chamada Santo Antônio de Pádua, nossa diocese. O nosso pároco, talvez as pessoas conheçam, ele era o padre Ailton, ele tinha acabado de se ordenar. Padre da Fraternidade, João Paulo II. Ele era o nosso pároco, ele tinha acabado de se ordenar. E naquela época, assim, nossa, o bairro, né? Nossa, tem uma missa legal, tal lugar, vamos lá. Minha mãe começou a ir, minha mãe é intercessora também. Minha mãe já sabia o que era missa de cura, grupo de oração, e ela sempre servia, mas ela não nos obrigava. E eu com as festinhas. Como ela queria que eu fosse à missa, ela não brigava com a festinha. E ficávamos assim, né? Eu ia Um trato entre vocês duas. Exato. Até porque eu até gostava de ir nas festinhas, mas eu sempre tive essa alma meio de velho, assim. Eu não gostava muito de ficar até de madrugada, sabe? Eu lembro que eu vou ficar até 6 da manhã. Eu, gente, tô com sono. Eu não gostava muito dessa vida, mas eu participava. Todo mundo tá indo? Vou também. E aí eu me lembro que numa dessas vezes, era um sábado à noite, eu fui pra casa de uma dessas, tal. E ficamos até 2, tal. Voltei pra minha casa. No domingo, minha mãe foi à missa às 10 da manhã na paróquia com o padre Ailton, aquela coisa que missa legal. Ela chegou em casa e falou, Joyce, acorda. Era meio-dia. Acorda. Aí eu, oi. Terça-feira eu marquei confissão pra você. Na paróquia, o padre Ailton vai te atender. Aí eu falei, mãe, mas confissão? Ela, não, que isso? Fez primeira comunhão, nunca mais voltou? Não, tem que ir pelo menos na missa, né, filha? Eu falei, bom, eu vou concordar, porque se eu debater, eu não vou mais poder ir na festinha. Eu vou... Tá bom, mãe, terça-feira eu vou confessar. E eu falei, o que eu vou confessar, gente? Eu nem lembrava como é que era isso. Eu falei, o que eu vou confessar? Aí eu lembro que eu fui terça-feira à tarde, e era umas 3 da tarde. Ela falou, toma um folhetinho, olha aqui, né? Aquele folhetinho que indica mais ou menos o que é pecado, o que não é. Eu olhei aquilo, falei, o que eu vou falar aqui? Aí eu ouvi um negócio assim, horóscopo. Eu falei, vou falar isso aqui, porque eu acho que eu acredito nisso. Acho que isso é pecado. Eu entrei, Padre Ailton é grande, um olho verde, né? Ele sentou, pode sentar, minha filha, eu sentei. Na hora eu falei, nossa, o padre é jovem, né? Porque a nossa cabeça, tipo, nossa, padre velhinho, eu não sei porque a gente pensa assim. Eu sei o que é isso. Quando eu entrei, eu falei... Só penso que padre só é ordenado com 150 anos. Exato. Eu falei, padre é jovem. Isso, preconceito. A hora que eu falei assim, padre, eu acreditava em horóscopo. Eu falei, eu acho que isso é pecado. Ele tem uma mão grande. Ele, pá! Eu tomei um susto. Gente, o padre briga assim com as pessoas. Aí ele falou, começou a falar ali, não sei o quê. Porque Deus te ama e não é assim, você não pode. Porque ele é incisivo, assim, fala. Você não pode, tal. Quando eu saí da confissão, alguma coisa em mim tinha mudado. Eu não sabia o que era. Não sei se foi a impressão do padre, mas hoje eu entendo que aquele momento ali, ele foi um pai que eu não tive. Ele foi alguma segurança, assim, uma firmeza que eu nunca tinha visto. Porque por mais que a tua mãe tivesse firmeza na educação, Sim. que ela fosse até mesmo rígida na educação, mas a presença masculina você não tinha. Não. Né? Teu irmão era teu irmão, né? Mas essa presença masculina desse tapa, que não precisa ser agressivo, né? Sim. Mas a força masculina você não tinha. Nós vamos para um rápido intervalo, Joyce, mas eu queria fazer com que você também pensasse numa coisa. Quantas crianças, quantas pessoas vivem o que a Joyce viveu, né? De ter o seu pai, ou a sua mãe, ou os dois, enfim, e nessa situação que o pai dela se encontrava. Pode ser que você esteja vivendo isso também, e como tem sido a sua reação em relação a isso? Muitas vezes a gente pode se revoltar contra o Estado, a gente pode se revoltar contra as incorporações militares, a gente pode se revoltar por vários motivos. Mas como tem sido a nossa reação? E
por um outro lado, também, não é justificar o erro de ninguém, obviamente, mas quando um filho, uma filha, entende que o pai está ali, e por isso que eu quis no comecinho, numa fala aqui da Joyce, trazer justamente isso. Não, meu pai está lá, mas meu pai não é bandido, meu pai está lá, mas meu pai não fez isso, meu pai está lá, mas não fez isso. Em muitos casos, os filhos podem também trazer essa realidade de que eu vou seguir o exemplo do meu pai. Porque meu pai é meu pai herói. Isso é muito bom por um lado, é o pai herói, mas discernir entre as atitudes do pai, essa é a nossa grande missão como cristãos. Né? Muitas vezes é fácil julgar a atitude de uma pessoa, de uma criança, de um jovem, de um adolescente, seja ele qual for. Mas muitas vezes o mais difícil é se colocar no lugar para tentar ajudar de verdade. Pense em tudo isso que eu falei, e daqui a pouquinho a gente volta com essa pá do padre e de tudo aquilo que repercutiu na vida dela. Um dos motivos principais para nós termos também esse programa é de nós também nos colocarmos no lugar do outro. Será que você tem se colocado no lugar da Joyce? Uma menina em que, diante das escolhas do pai, ele é condenado e é preso. Ela tinha apenas 8 para 9 meses e ela cresce diante dessas situações todas, de ter que visitar o pai, de ser educada e bem educada pela mãe apenas, mas que muitas vezes foi tomando consciência, vindo com uma certa pressão aquilo que tinha acontecido. Mas chega um determinado momento em que ela começa e permanece esperando pelo seu pai. Sim. A volta do seu pai, Exato. a volta do seu pai, a volta do seu pai. Ele volta, né? Ele passou 22 anos preso. Isso. Você tinha 22 anos, 22, 23 anos, mais ou menos, porque 8 meses. Então ele volta. Só que ele não volta como você esperava. O que aconteceu? Depois que eu tive essa confissão, como eu dizia, aquilo me chocou e eu achei interessante, mas ficou aquela impressão, né? E aí ficou isso combinado, vamos à missa domingo. Fomos à missa domingo. E aquilo me impressionou, porque não era mais a paróquia como eu imaginava, né? O padre velhinho, as músicas antigas, apesar que eu gosto demais das músicas antigas. Gosto muito. Para mim são as mais legais. Você se justificar, né? Não, eu gosto demais. Eu chamava que era a missa da tosse, antes do encontro pessoal com Jesus, eu digo assim, porque para mim a missa era aquelas velhinhas sentadas, tentando cantar, tossindo, coitadinhas. Nossa, era muito legal. Para mim era a missa da tosse. E aí, eu lembro que eu ia à missa nos domingos e era muito diferente daquilo que eu imaginava. Era o padre animado e todo mundo rezando, e um ministério de música que canta bem, música legal na igreja, eu canto, né? E meu irmão é guitarrista e baixista. Então, eu sempre também tive essa ligação. Falei, nossa, que legal, aqui tem música. E ficou. Nisso, o meu pai ganhou a famosa saidinha. Então, aos feriados ele vinha e voltava. Foi por isso que eu não decidi não voltar mais e ir visitá-lo, porque ele já vinha, então eu não precisei mais ir. Foi muito providencial, né? Acho que Deus... E não era só uma vez por ano a saidinha? Não, eram três vezes ao ano. Então ele vinha e eu comecei a ter alguns outros atritos. Então o meu pai, nós nos parecemos muito. Então, eu sou meio metódica assim, né? E ele também. Então eu lembro dele chegar em casa, oi filha, não, tudo bem? Ele olhar nossas gavetas, ver se tá tudo dobrado. Só que aquilo... Fazendo papel de pai, obviamente. Aquilo começou a me revoltar. Uma vez minha mãe vai lembrar disso, era no Natal. E eu já tinha me envolvido no Ministério de Música e eu ia cantar. Minha mãe falou, pode ir? E eu falei, tá bom. E ele falou, você não vai ajudar a sua mãe, não? A fazer as comidas no Natal? Aquela revolta de anos subiu e eu comecei a brigar com ele, assim. Acho que todo mundo ficou chocado, ninguém esperava. E eu, por que você tá me cobrando o negócio? Eu acho que aquela revolta foi de anos que eu não tinha falado. E acho que até ele tomou um susto. Ele não falou nada. Depois ele falou, minha mãe, nossa, ele é brava, né? Minha mãe falou, você nem viu. Enfim. E aí, só que antes disso, ainda um pouco, ele começou a tal, e eu ainda não entendia. Minha mãe falou, faz o crisma. Vamos fazer o crisma, então. Fui pro crisma muito naquela ideia. Vou combinar com a minha mãe, né?
né? Vou lá, tal. Fiz o crisma. E aí, no retiro de crisma tem um... Sempre negociando com a sua mãe. Sempre. Mamãe, tem um retiro, são 3 dias, é tranquilo, tal. Tá bom, 3 dias. No sábado à noite, prepararam uma pregação de um rapaz chamado Celso. E ele também, ele virou traficante, né, tal. E o pai dele acabou que tentou suicídio por causa disso, quando o pai dele descobriu. E eu me lembro que eles prepararam todo um cenário para isso, para contar essa história. E eu lembro que eu estava sentada bem na frente. E aí ele contando a história dele, eu falei, eu acho que trouxeram esse cara só por causa de mim. Porque a única pessoa que tem um pai preso sou eu, aqui do Crisma. Eu olhei, né? Esse cara veio por causa de mim. Eu pensei que as pessoas do Crisma tinham maquinado aquilo para mim. E ele tinha um telefone, então ele dizia assim, olha, pai, me perdoa por tudo que eu fiz, não sei o que, tal. E eu falei, na hora veio na cabeça, eu falei, quer ver que ele vai me dar o telefone? E eu tô vendo na frente, quer ver que ele vai me dar esse telefone? Dito e feito, padre. Ele pegou o telefone e falou assim, fala com seu pai. Eu peguei o telefone e falei pra ele, meu pai está preso. Aí ele falou, e o meu já morreu, pode falar. Aquilo também foi outro choque. Eu comecei a chorar descompassadamente, porque eu acho que eu tinha muita coisa para falar pro meu pai e eu não conseguia, né? E foi ali que eu acho que eu tive o meu primeiro encontro de fato com Jesus. Foi ali que eu falei, não, realmente existe um Deus e ele conhece a minha história, porque ninguém ia ser tão específico assim comigo que não fosse Deus. Ninguém ia saber disso. Logo depois dessa palestra, a gente foi para um outro lugar, fechamos os olhos. Aí, né? Aí entregaram pra gente umas cartas. A primeira que eu peguei, meu pai, eu falei, como é que conseguiram isso aqui? Eu falei, não é possível. E ele dizendo lá, me perdoa pelo papai, tal. Eu falei, não, e eu chorando mais. Eu falei, depois eu raciocinei, minha mãe pediu, né? Mas na hora eu fiquei chocada. Eu falei, como é que vocês conseguiram a carta do meu pai? Mas enfim, foi muito específico. Então Deus me pegou ali. E aí foi aí que eu comecei a caminhar, entrei no Ministério de Música, eu virei catequista. O Padre Elton, ele tem um olhar clínico, né? Ele sabe, você sabe cantar, vai cantar na missa. Ele já põe na missa de semana, E a gente participava de um projeto chamado Células também na paróquia, assim, super envolvidos. Isso me ajudou muito, o compromisso, sabe? A responsabilidade de estar numa pastoral, de participar da vida em comunidade ali, me ajudou muito. Mas ainda trazia aquelas questões dentro de mim, né? Acreditava em Jesus, tinha escolhido aquilo, mas a minha história eram coisas à parte. Depois de um tempo caminhando com Jesus, escolhendo a Jesus mesmo, não, eu quero estar aqui, eu quero ser de Deus, eu quero tudo mais. Conheci o meu marido, ele também participava da paróquia, ele era secretário na época, também era acólito, tudo, sempre na vida ativa na igreja. Nós nos casamos, tranquilo, e aí a gente estava procurando um apartamento, né? E aí eu lembro que a gente foi receber esse apartamento. Descendo do elevador daquele prédio onde nós estávamos, eu recebi um telefonema. Você é a filha do seu Antônio? Eu falei, sim, sou eu. Então, seu pai teve um AVC. Eu falei, quando que foi isso? Isso era uma quarta. Foi no sábado passado. Eu comecei, como vocês me avisam agora? Ele, não, moça, não tá entendendo. A gente tá avisando que... Estava em Marília ainda? Ele estava em Tremembé já. Em Tremembé. Isso. E eu comecei, como vocês não me avisam? E aí ele falou, não, você não tá entendendo. Tiraram ele daqui, às pressas, só que até então não vieram buscar os documentos. Então a gente suspeitou de que a família não tinha sido avisada. Então estou ligando. Aí eu me desculpa, tal. Vai eu e minha mãe caçar onde é que estava. A única informação que nós tínhamos é que ele estava no Hospital São José. Depois descobrimos que era no Hospital São José, em São José dos Campos, que é perto, né? Sim. Perto. Sim. Vamos visitar, vamos. Chegamos lá, meu pai estava metade do corpo paralisado, por causa do AVC. Tinha sido um AVC isquêmico, depois virou hemorrágico. Porque ficou muito tempo esperando a ambulância. É muito precário mesmo as coisas nas penitenciárias. E aquilo foi outro choque. Porque você vai caminhando com Deus, você vai buscando a santidade. Não, é isso aqui que eu quero. E às vezes a gente tem essa ilusão de que as coisas vão ficar todas equiparadas. Não, vai dar tudo certo, vai ser tudo ótimo. E eu tinha essa... Acho que eu nunca tinha partilhado, mas eu tinha isso na cabeça. Não, tá tudo bem, o pai vai voltar. Né? Agora eu sei que eu tenho que perdoar, né? A gente tem agora eu sei que eu tenho que perdoar, eu sei que ele errou, mas beleza. Quando eu vi, padre, o meu pai amarrado, porque na cabeça dele ele conseguia andar, mas não conseguia, amarrado, falando assim absolutamente nada com nada, travado, foi outro choque, porque aí eu entrei e ele não entendia que estava no hospital, ele falava assim, bem, pra minha mãe, pega aqui o salgadinho pra ela. E aí minha mãe me contou depois que a primeira vez que nós fomos ver ele, a única pessoa que ele lembrava, quando ele voltou do AVC, era de mim. Ela falava, não, Preto, o Walter tá bem. Tá, e a Joyce? Ele ficava perguntando, né? E aí ele me viu, o salgadinho, né?
tal. E a minha mãe falava, não, Pedro, nós não estamos na penitenciária, nós estamos no hospital. Aí ele, ah, tá, e voltava. Aí ele mais uma vez. Então, aquela cena me chocou. E aí, mais uma vez, a revolta. Eu falei, não é possível. Depois de todo esse tempo, eu questionei a Deus naquele hospital. O Senhor me devolveu meu pai desse jeito? É sério isso? E eu sempre conto isso, padre, porque às vezes a gente tem essa ilusão e a gente não procura quem tem que procurar, né? Então, eu tenho certeza que muitas pessoas têm esse tipo de questionamento interno. Acontece uma tragédia na família, acontece alguém que fica doente, acontece alguma coisa e as pessoas travam. Mas eu fui para Jesus. Falei, Jesus, o Senhor me chamou. Não é possível que o Senhor me devolva meu pai desse jeito. E eu me lembro que naquela hora, já na igreja, já caminhando para a comunidade, assim, a gente já tinha a vontade, Jesus me disse assim, Joyce, agora é a sua vez de se colocar a serviço. É a sua vez. Eu saí, eu lembro que naquele ônibus eu e minha mãe, a gente só chorava. A gente passou assim, um mês chorando, assim, incansavelmente. Porque eu não aceitava meu pai daquele jeito. Porque ainda que eu tivesse entendido que ele tinha feito tudo aquilo, que, enfim, foi preso, prejudicou nossa família, muitas coisas a gente foi descobrindo depois, ele era o meu pai. Claro. E eu queria o meu pai perto de mim. Eu queria ele comigo. Eu queria mesmo. Eu tinha aquela coisa da Joyce menina que ficava esperando o papai. Né? Eu sempre brinco lá em casa. Brinco não, porque isso era uma realidade. Eu nunca gostei de Natal. Sim. Eu via aquele comercial de margarina, todo mundo sentado na mesa, ai que lindo. Eu não tinha aquilo. Eu lembro que minha mãe falava assim, dorme mais cedo, porque ela sabia que a gente não ia ter aquilo. Que eu, na hora do Natal, eu ia perguntar, cadê o meu pai? E eu não ia ter. Eu lembro uma vez que, eu não sei o que aconteceu, que na minha cabeça meu pai ia chegar. Quando não chegou, meu meia-noite no Natal não chegou, eu chorei 2 horas incansável, porque eu queria ele. Né? Então, tudo aquilo veio na minha cabeça de novo. Falei, gente, mas eu não imaginava que ele voltaria desse jeito. Não desse jeito. Né? E aí depois os médicos foram conversando, dizendo que, de fato, ele ia ter que fazer fisioterapia, que as coisas não iam voltar como era antes. Meu pai super confuso. E eu tinha memória, assim, meu pai sempre foi muito inteligente. Meu pai também é professor. Ele voltou para casa? Ele voltou, primeiramente não, ele teve o AVC, ele ficou no hospital 1 mês, sim, internado. Uhum. E aí nós começamos esse processo de trazê-lo para casa, porque na penitenciária não tinha recursos para cuidar dele. E né? Aí, no caso assim, aí teria como é que se diz? Ele seria solto, aí assim, ele não teria mais que pagar ele ganharia a liberdade provisória. Na verdade, assim, ele já estava com o processo antes, porque como ele cumpriu boa parte da pena, ele, como eu disse, ele é professor também. Sim. Ele dava alfabetização para os presos e tudo. Então ele já estava com esse processo. O que aconteceu foi que a penitenciária também se colocou à disposição da juíza para dizer, nós não temos as condições para tratá-lo aqui. Então, se porventura ele tivesse outro AVC, ele iria falecer. Entendi. Porque no primeiro demorou-se quase 3, 4 horas para socorrê-lo. Né? Então, foi por isso que, enfim, todas as sequelas. E aí nós entramos de novo, porque pelo menos ele teria o mínimo de cuidado em casa. E aí, depois de 4 meses, nós conseguimos. E perto do Natal, ele veio para casa. Mas realmente, para mim, foi muito revoltante. Foi um processo interno, mas foi bom. Porque eu percebi que eu precisava olhar para dentro e dar novo significado a muitas coisas que tinha dentro de mim. Sim. Então, eu percebi que, na verdade, eu precisava dizer isso para a minha história. Deus foi o meu pai. Deus foi quem me amou por completo e ocupou esse lugar. E eu tenho certeza que esse movimento do meu pai ter sofrido AVC, claro que a gente não quer isso. Mas, de todo mal, Deus tira um bem, né? E eu acredito que e foi um bem para mim. Porque foi mais uma oportunidade de eu olhar para o meu pai de forma diferente. Porque talvez também, se ele tivesse voltado bem, eu teria, em algum dado momento, apontado o dedo na cara dele. Exigido dele uma resposta que ele não teria dado. Mas, na condição que ele estava, eu precisei me abaixar. Eu precisei dizer, não, peraí. O que eu quero agora? Eu quero vingança ou eu quero aproveitar o máximo que eu tenho com meu pai? Porque eu já perdi 22 anos. Né? Eu lembro que Jesus me dizia isso, você vai perder mais tempo. Você vai perder mais tempo. E foi assim que ele voltou, né? Ele ainda é acamado, assim, mente lúcida, entende tudo, mas o corpo realmente ficou debilitado por conta dessa demora mesmo no atendimento,
que prejudica, né? Um AVC, quando você tem, ele deteriora o corpo bastante, assim. Principalmente quando tem os primeiros socorros ali de imediato. Mas eu me lembro disso. Eu me lembro que quando eu entrei no hospital, eu fiquei chocada. Sim, porque eu realmente não esperava que meu pai fosse voltar assim. E eu lembro que eu pensava assim, gente, se eu tiver um filho, ele não vai ter o vovô? Eu já não tive meu pai, né? E eu pensava, como é que vai ser, né? Meu pai não vai conhecer os netos? Meu pai não vai ter a oportunidade? O meu irmão teve uma menina, né? Sim. E ele conheceu. Mas ainda assim tinha isso em mim. Então foi bem... Eu acredito que foi bem traumático, assim, de início, né? Uhum. Ele hoje mora na casa com a sua mãe. Isso. Os meus pais moram juntos. Moram né? juntos. A minha mãe, quando meu pai foi preso, tudo, ela não se separou. Uhum. Inclusive, também foi uma coisa que eu questionei, porque a revolta, né? Eu falei, mãe, qual que é o sentido? Né? Ele foi preso, aconteceu tudo isso, a gente quase perdeu a casa. Eu lembro que eu levantei uma série de questionamentos na época. E ela dizia assim pra mim, Joyce, o seu pai, quando eu entrei na igreja, no dia que eu casei, eu assumi um compromisso diante de Deus e depois com ele. Se ele não quis assumir os compromissos que ele fez, eu vou... Problema dele. Eu vou assumir os meus. Porque eu quero ser santa e ir pro céu, né? Então eu vou fazer a minha parte. Se ele não quiser, aí é uma escolha pessoal, mas eu vou cumprir. Mais uma vez, aquilo entrou em mim, né? Eu falei, é isso. Então, eles continuam casados. E hoje você aliás, hoje não, né? A sua história foi alcançada pela mão de Deus. Sim. Sempre foi. Sempre. E é uma coisa que eu gosto sempre de enfocar, principalmente para quando eu converso com algum fundador, porque a história do fundador é a primeira história a ser alcançada pelo carisma. Mesmo que não se tenha ainda uma clareza do que é o carisma, ou uma clareza de como vai ser esse carisma, mas você é alcançada por ele. Porque uma vez que você recebe o carisma de fundação, né, como se chama, você é a primeira alcançada, porque o carisma não é seu. Sim. O carisma não nasceu de você. Deus escolhe algumas pessoas para que sejam alcançadas por este carisma que é dele, para que a partir dali nasça um carisma, se encarne o carisma em pessoas. E o carisma Manus Dei, hoje faz o quê? O que é essa comunidade? Eu digo que depois de bastante tempo, assim, bastante não, porque nós ainda temos 8 aninhos, né? Tem tempo. Mas desde o início nós éramos um grupo de 7. Praticamente nasceu com o seu casamento? Foi, ou nasceu um pouquinho foi isso antes? mesmo. Nós casamos em janeiro e começamos a caminhar assim, fevereiro. Porque assim, nós sempre estávamos juntos. Então, como eu falei... Era um grupo de jovens que se reuniam. E a gente percebia uma discrepância em alguns conceitos que a gente tinha. Então, por exemplo, nós estávamos numa paróquia. Nós sempre queríamos ficar juntos ali, sempre tinha essa unidade. Nós queríamos viver uma radicalidade que a gente percebia, por exemplo, que as outras pessoas não queriam. Eu lembro no grupo de jovens, da gente dizer, gente, nós precisamos rezar todo dia. E os meninos, não. E a gente pensava, gente, será que a gente é muito diferente? Será que isso é muito doido? A gente queria participar de retiros, né? Eu lembro que a gente sempre era chamado para servir em retiros, juntos, sempre. Sempre, era sempre junto, sempre junto. A gente tinha essa vontade de dar mais a Deus. Como? Não sabemos, mas a gente quer ser mais de Deus, né? E tinha essas coisinhas que ficavam diferentes, enfim. E aí, como eu disse para você, Deus foi muito específico comigo quando Ele me chamou. E Deus sempre insistiu muito na minha vida. Todas as vezes que eu quis, não quero, eu sempre reconheci que Deus me amou, de fato, apaixonadamente. E Ele sempre foi muito específico comigo, como naquele retiro. E em João 20, Jesus fala o nome de Maria Madalena, né? Maria Madalena, naquele túmulo, levou as suas inclinações, aquela tristeza, aquele desespero. E Ele foi específico, Maria, né? Então, eu me vejo muito, assim, porque, enfim, com tudo que eu tinha, Jesus sempre foi específico comigo. E a gente era assim. Sempre te chamou pelo nome. Sempre, sempre. Eu não posso dizer que Deus não insistiu para que eu
tivesse hoje onde eu tô. Mas enfim, e aí nós éramos assim, um grupo de jovens que não sabia o que, o que queria fazer, mas queríamos ficar juntos. E aí, né, como eu já havia te dito, era um negócio assim, vamos ficar juntos, o que a gente vai ser? Nós vamos ser comunidade. Ninguém entendia muito o que era comunidade, pra ser sincero, viu, padre? Era um negócio assim, vamos ser comunidade, a gente junta aqui, a gente sabe que comunidade tem regra, vamos botar uma regra. São umas coisas assim. Até que nós fomos conversar com o Fabiano da Emmanuel, também é da nossa diocese. E ele disse isso pra nós, ele falou assim, se for um carisma, se for de fato uma comunidade, Deus vai dizendo no caminho. O que vocês precisam fazer agora? Rezem e convivam. Vai viver. Como somos obedientes, vamos fazer isso, gente. Vamos conversar tudo. E era aquela coisa, assim, na comunidade. Todas as vezes que tinha que decidir alguma coisa, Joyce, o que a gente vai fazer? Gente, não sei, né? Façam... Não, Joyce, mas o que você falar, a gente faz. Gente, né? Joyce, vamos fazer... E aí começou aquela coisa. Eu não queria, padre. Eu queria fazer outra coisa. Eu sempre digo aos meninos. A frase que eu mais usei com Deus é assim, eu quero ser normal. Eu quero ser normal. Por favor, eu só falava isso. Eu lembro de falar com o meu marido, eu quero ser normal. Eu queria, padre, ter minha família, ir na missa de domingo, voltar pra minha casa, o almoço, trabalho, normal. Normal, eu só quero ter uma vida normal. E as pessoas falavam, Joca, mas, tipo, como é que a gente vai pra onde? A gente vai fazer o quê? E, gente, sei lá, faça alguma coisa. Só sempre esperando alguma resposta minha. E eu, meu Deus, e agora? Até que, de fato, a gente entendeu. Nós fizemos uma escola de formação em Caxias do Sul. E a gente foi entender o que é uma comunidade, o que é um carisma de fundação. Como é que funciona isso? É um grupo de jovens? É uma missão? E nós fomos entendendo e reconhecendo traços da vida comunitária, dessa vontade de consagrar a nossa vida a Deus em nós. Mas, graças a Deus, foram passos muito devagarosos, né? Vamos com calma, porque eu tinha esse receio, vamos com calma. Mas Deus foi confirmando no caminho, que realmente era isso, né? Deus sempre foi assim, não, é exatamente. Então, depois de um tempo, eu lembro que eu ainda era muito resistente, as pessoas foram chegando, a gente quer participar também. Gente, pelo amor de Deus, participar também não dá. Não, Joca, mas como é que... A primeira vez que eu me deparei com essa questão foi quando uma pessoa falou assim, Joyce, onde se inscreve pro vocacional? Aí eu, gente, o que é vocacional? Porque eu não entendia. Tipo, eu não entendi. Vocacional, eu falei, você pode esperar um pouco, só para eu entender? Porque a gente era tão ali, nosso grupo, que eu falei, vocacional. As pessoas que iam chegando, vocês não sabiam nem acolher. Não tinha muito entendimento. Então, eu acredito que foi aí que Deus foi revelando que, de fato, nós éramos um carisma. Então, as pessoas foram chegando, eu lembro que as pessoas diziam assim, olha, a gente não sabe, mas alguma coisa no jeito que vocês são atrai. Eu lembro que assim, vocês têm um jeitinho Manus Dei. Eu falei, o que é jeitinho Manus Dei? Como é que funciona isso? E a gente vai entendendo que existe uma espiritualidade que vai se mostrando que não é... A gente não precisa falar, né? Mas foi assim, foi muito na vivência. A gente ia no retiro, que a gente quer fazer parte. Onde a gente vai visitar vocês? A gente não tinha casa. Gente, não tem onde visitar a gente participa da paróquia tal. Aí a pessoa ia lá. Vocês não têm um lugar? Eu lembro até que o padre, na época que nos acompanhava, falava assim, faz o seguinte, monta uma casa, assim, uma coisa pequena que dê pra vocês pagarem, pelo menos pra vocês receberem as pessoas. Como é que você vai receber na sua casa? Tá bom, vamos montar. E foi aí que Deus foi mostrando, de fato, que nós tínhamos um carisma, né? E foi se revelando. E sempre foi assim, Joca, o que a gente vai fazer? Joca, e agora? Joca, a gente põe... Gente, mas por que vocês me perguntam tudo pra tudo? Eu tinha esse questionamento. E aí Deus foi se mostrando. Mas foi assim. E hoje a comunidade Manus Dei tem redes sociais para que as pessoas possam entrar em contato? Tem. Tem vocacional? Tem. Tem. Nosso Instagram é @comunidademanusdei. Manus, Manus, né? Com U, isso. Manus Dei. Lá a gente sempre coloca as atividades, né? Nós temos uma sede, né? Uma casa. Tem. Que fica onde? Fica próximo ao Shopping Interlagos, bem próximo. É 2 ruas atrás, né? Sim. Tem o endereço lá no Instagram, né? Graças a Deus, hoje nós fomos autorizados a ter Jesus na nossa casa. E aí Deus vai confirmando, né? Dom José autorizou. E aí... nós estamos lá, então, nós temos nosso projeto de células, né, que é um projeto mais para evangelização mesmo, para atender essas pessoas que chegam e querem participar ali. Nós temos também os nossos retiros. Nós tivemos um retiro chamado Inflama, que é um retiro para jovens, né, um retiro querigmático, que é o que a gente sempre fez desde o início, a gente sempre esteve no retiro, então é uma alegria muito grande. Carnaval também a gente sempre faz um luau da comunidade. Ano que vem nós teremos um retiro de espiritualidade também em maio de 2023. E assim nós vamos caminhando. Nós sempre abrimos vocacional, pré-vocacional a gente chama, né, na comunidade.
outubro, novembro, né? Esse ano vai ser novembro, 12 de novembro nós abrimos. E é uma caminhada de 6 encontros para a pessoa ver como é que funciona, como é que a gente vive por enquanto, porque muita coisa pode mudar também, né? Assim, funciona assim. Mas estamos caminhando. E o mais importante é isso, principalmente num carisma novo. Né? Primeiro se vive, depois se escreve. O que vai ser colocado com regras, com disciplinas, com estatutos, com constituições, ou sei lá como é que é o nome que vocês vão dar, tem que partir primeiro da história, partir primeiro da vivência. Vocês estão com 8 anos. Sim. Né? Mas o mais importante e que mostra a autenticidade do carisma é justamente, primeiro, estarem junto com a igreja. Né? Então, vocês estão junto com a igreja, vocês estão junto ao bispo de vocês, vocês têm padres que acompanham vocês, isso é a primeira coisa. Senão vai ser uma seita. Sim. E segunda coisa, pessoas que são atraídas pelo modo de viver de vocês. Seja pessoas que vêm para ajudar, né? Sejam pessoas que vêm porque se reconhecem que ali é o seu lugar. Joyce, que Deus te abençoe. Leve também o meu abraço e a minha bênção ao seu pai, né? Porque ali está sua mãe, Sim. seu esposo, tem a outra mocinha que é o quê? Da comunidade também. Da comunidade também. E leve a minha bênção também a todos da comunidade. Peço que rezem por mim, Claro. né? E contem também com as minhas orações, principalmente porque, assim, eu sou um apaixonado por carismas, principalmente dos mais novos, carismas, assim, porque é uma forma de Deus dizer na história, eu ainda estou aqui. Porque a gente vai lendo, né, e conhecendo a história da igreja, a história dos carismas, é justamente isso. Para cada tempo, Deus dá carismas que respondem às necessidades daquele tempo. Então, as novas comunidades hoje, as mais velhas, né, por exemplo, no Brasil, Canção Nova, Shalom, mas isso também diz que continua suscitando carismas. Isso é a prova do amor de Deus à sua igreja e àqueles. E que essa mão de Deus alcance muitos e muitos, não somente para beberem do carisma de vocês, ser atingidos e evangelizados pelo carisma de vocês, mas também de trazer, de encontrar essas outras pessoas. Amém. Deus Muito te obrigada. abençoe. E se você quiser mais informações, entre lá, @Comunidade Manus Dei. Isso, @Comunidade Manus Dei, ou põe lá, Comunidade Manus Dei, e você vai encontrar. Esse e todos os outros programas também da programação da TV Canção Nova, você pode acessar diretamente pelo Canção Nova Play, que é o canal da Canção Nova no YouTube. Deus te abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser.